Boa tarde a todos. Damos início à audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Avaliação das metas fiscais. Agradecemos a presença do vereador Sassá e os demais presentes. O resultado orçamentário. Nós tivemos receita de 142.801, despesas de 147.704, tivemos um déficit orçamentário nesse quadrimestre de 4.903. Evolução aqui comparando com o quadrimestre do ano passado, tá, de 2022. Receita em 2022, 129.096, em 2023, 142.801, despesas em 2022, 126.688, um superávit de 2.407, despesas em 2023, 147.704, um déficit de 4.903. Então, os resultados. A receita em 2023, no mesmo quadrimestre de janeiro a abril, 10,62% a mais que o ano passado. Despesas, 16,59% a mais que 2022. E o resultado, menos 303%. Previsão da receita, previsão e realização da receita. Dos tributos municipais, previsão era de 20.076, realização 26.292. Resultado até agora do exercício 30,96% a mais. Receita de contribuições, previsão 5.637, realização 6.823, 21,05% a mais. Receita patrimonial 7.707. A previsão, realização 16.109, 109% a mais do que o previsto. Receita de serviços, previsão 240 mil, realizado 157, menos 34,27% do previsto. Transferências correntes, previsão 71.331, realizado 76.760, 7,61% acima do previsto. Outras receitas correntes, previsão 6.161, realizado 7.743, 25,69% além do previsto. Receita intraorçamentária, previsão 4.644, realizado 7.943, 71,04% acima do previsto. Operações de crédito, previsão 24.766, realizado 970 mil, menos 96,08%. No total, a previsão era 140.563, foi realizado 142.801, 1,59% acima do previsto. Composição da receita nesse quadrimestre. 18% são receita dos tributos municipais, receita de contribuições 5%, receitas patrimoniais 2% do total da receita, de serviços não chega a 1%, transferências correntes 54% da receita total, outras receitas correntes 5%, receita intraorçamentária 6%, operação de crédito 1% da receita total. Comparando com o mesmo período do ano passado, comparando com janeiro a abril de 2022. Receita de tributos, 14%, contribuições, 5% da receita total, receitas patrimoniais, 2%, serviços não chega a 1%, transferências correntes, 59% do total das receitas, outras receitas correntes, 4%, receita intraorçamentária, 6%, operações de crédito, 2% da receita total. Evolução da receita
comparando janeiro-abril de 2022 a janeiro-abril de 2023. Em 2022, 18.434 a receita de tributos municipais. Em 2023, 26.292. 42,63% a mais em 2023. Receita de contribuições, 6.600.000 em 2022, 6.823.000 em 2023, 3,38% a mais que o exercício passado. Receitas patrimoniais, 24,79% a mais em 2023, 12.940.000 em 2022, 16.109.000 em 2023. Receita de serviços, em 2022, 395.000, 157.000 em 2023, menos 61% que o período passado. Das transferências correntes, em 2022, 75.438.000, em 2023, 76.760.000, 1,75% a mais em 2023. Outras receitas correntes, em 2022, 4.969.000, em 2023, 7.743.000, 55,81% a mais que o ano passado. Receita intra-orçamentária, 10,82% a mais em 2023, 7.168.000 em 2022, 7.943.000 em 2023. Operação de crédito, em 2022, 3.014.000, em 2023, 970. Menos 67,82% em 2023. Transferência de capital, não tivemos em 2023 e 134.000 em 2022. Previsão aqui pelas fontes de recurso. Receitas com recurso próprio. Previsão, 44.465.000, realizado 65.070.000, 46,34% a mais que o previsto. Transferências correntes, 71.331.000, realizado 76.760.000, 7,61% a mais que o previsto. Operações de crédito. Previsão, 24.766.000, realizado 970.000, menos 96,08% do que o previsto. No total, as receitas, 140.563.000, realizado 142.801, 1,59% acima do previsto. Então, a receita aqui por fontes, por origens. Recursos próprios, em 2023, 45% das receitas foram receitas com recursos próprios. Transferências correntes, 54% do total da receita. Operação de crédito, 1%. Comparando com o mesmo quadrimestre de 2022, receitas com recursos próprios do município, 39%. Transferências correntes, 59%. Operação de crédito, 2%. As metas de despesa. Fixada no quadrimestre. No total, 140.563.000. Empenhada no bimestre, 147.704.000, ou seja, 5,08% acima do previsto. Despesas com pessoal e encargos sociais, previsto 48.722.000, empenhado 49.297.000, 1,18% a mais. Juros e encargos da dívida, previsto 1.076.000, realizado 1.850.000, 71,88%. Outras despesas correntes, 50.969.000, previsão, realizado 74.676.000, 46,51% a mais.
Das despesas de capital, com investimentos, previsto 28.434.000, realizado 7.321.000. Inversões financeiras nós não tivemos. E amortização da dívida, previsão de 1.840.000, realizado 4.138.000. Despesas intraorçamentárias. Então, essas aqui são as contribuições patronais do Executivo e do Legislativo para o Fundo Previdenciário. 9.518.000 a previsão, realizado 10.419.000. Do total das receitas, das despesas, desculpe, 147.508. Composição da despesa no primeiro quadrimestre de 2023. 38% das despesas foram com pessoal e encargos sociais. Juros e encargos da dívida, 1% da despesa total do período. Outras despesas correntes, 53% da despesa total. Despesas com investimentos, 5% das despesas. Amortização da dívida, 3% da despesa total. Comparando com o mesmo período em 2022, pessoal em encargos sociais em 2022, 41% das despesas. 1% foram com despesas com juros e encargos da dívida. 47% foram outras despesas correntes. Investimentos, 8%, e amortização da dívida, 3% da despesa total. A evolução da despesa, então, em 2022 e em 2023. Pessoal em encargos sociais, 51.936.000 em 2022, 55.608.000 em 2023. 7,07% a mais em 2023. Juros e encargos da dívida. Em 2022, 1.296.000, em 2023, 1.850.000. 42,75% a mais em 2023. Outras despesas correntes. Em 2023, 31,43% a mais que em 2022. 2022, 59.943.000. Em 2023, 78.785.000. Investimentos. Em 2022, 9.752.000. Em 2023, 7.321.000. Menos 24,92% que em 2022. Amortização da dívida. Em 2022, 3.760.000. Em 2023, 4.138.000. 10,07% a mais em 2023. As metas fiscais, então, de resultado primário. Né? Receitas, despesas, resultado primário. Total das receitas, nós vimos lá que foi 142.801.000. A meta era 104.563.000, 1,59% a mais na realização. Receitas primárias, a previsão era 102.423.000. Foi realizado 117.492.000. Então, o que são essas receitas primárias? É a receita total que nós vimos, menos receitas de rendimento de aplicações financeiras e menos as receitas de operações de crédito e de alienação de bens, ou então a venda de bens por leilão. Então, essa é a base de cálculo para o resultado primário. Das despesas, despesa total, a previsão era 140.563.000, realizado 113.576.000. Aqui não bate com aquele relatório que nós vimos antes, porque aqui são despesas pagas. Tá, lá nós vimos despesas empenhadas, aqui são despesas pagas no período. Menos 19,20%. Despesas primárias, a previsão era de 137.646.000. Despesas pagas no período, 107.587.000, menos 21,84%. E as despesas primárias é a despesa total, menos despesas com juros e encargos
da dívida e despesas com amortização da dívida. Resultado primário, na previsão, receitas primárias, 102.423, menos 137.646 das despesas primárias, resultado primário previstos, 35.223. Na realização, então as receitas primárias, 117.492, menos as despesas primárias realizadas de 107.587, resultado primário de 9.904. Então, o resultado aqui, por ter uma previsão negativa, de menos 28,12%. Agora, as metas fiscais para o ano. Então, nós vimos lá do quadrimestre, janeiro, abril de 2023, agora as metas de receita e despesa do ano de 2023, o resultado primário, o resultado nominal e a dívida consolidada, então, até agora no ano. Previsto para o ano de receitas, 421.690, realizado até o período 142.801, resultado 33,86% do previsto. Despesas, 392.190 as metas, realizado 147.704, 37,66% das despesas até o período. Resultado, até agora no ano, um déficit orçamentário de 4.903. Resultado primário, as metas eram para o ano de menos 56.340, até agora o momento, realizado 9.904. Resultado nominal, a previsão era de 37.409, menos 37.409, até o momento o resultado nominal até o período 11.818. A dívida pública seria então a previsão para o final do ano de 2023 estar em 104.133, até o período 35.081. O que é essa previsão? É os desembolsos do Finisa 2, que são 90 milhões, mais as dívidas que nós tínhamos, seria para chegar nesse resultado até o final do ano. Então, como nós não recebemos lá ainda esse ano os 90 milhões, a dívida está menor. E aqui seria a do ano e até agora a dívida consolidada líquida, 54.127. Tá, nós já vamos entender essa dívida aqui, essa dívida contratual. Então, a posição da dívida pública em 30 de abril de 2023. Então, a dívida contratual de 32.697, mais parcelamento com o FUNPREV, mais demais dívidas, dívida consolidada de 35.081. Deduções, menos as deduções de 89.209, então uma dívida consolidada líquida de menos 54.127. Ou seja, dá para pagar a dívida e ainda sobra 54.127 de disponibilidades. A dívida contratual. Então, nós temos aqui contratos com a Caixa Econômica, pavimentação lá no Rio Alegre, o saldo está em 721.255,43. Do financiamento da pavimentação da área 6. Então, nós temos um saldo de 4.177.126,74. Pavimentação aqui, contrato com a agência de fomento, né? São 3 ruas ali do Socomim, 125.250.073. Saldo do Finisa 2019, né? Seria aquele contrato de 30 milhões, 23.409.663,21.
Aqui mais um financiamento com a Agência de Fomento do Paraná para equipamentos, um saldo de R$ 36.305,97. Parcelamento com o FUNPREV, né, a Lei 92/2021, R$ 2.023.719,48. E até agora, o que nós, né, pegamos do Finisa 2, nós temos um saldo de R$ 4.227.993,09. Total da dívida contratual, R$ 34.721.314,65. Aqui foram, né, o que foi realizado com o Finisa 1, né, com o primeiro contrato do Finisa. Então, nós temos aqui a realização de R$ 29.885.000, né, e aqui estão as obras e os equipamentos que foram adquiridos, né, com recursos do Finisa. Então, a manutenção da malha viária, né, seriam os recaps, as recuperações. Aqui mais as obras também da urbanização de vias, semáforos, os pontos de ônibus, a pavimentação asfáltica, aquisição de equipamentos, complexo esportivo do Jardim Bandeirantes, complexo da Marinha e complexo do São João, né? Lembrando que essas 3 obras aqui, elas foram abandonadas e elas continuam com o Finisa 2. Então, essas obras foram abandonadas, houve nova licitação e elas estão se encerrando já com o Finisa 2. E também a revitalização e implantação nas praças e parques. Do Finisa 2 até o momento, nós temos lá, ó, Complexo do São João, 544.000. Centro Comunitário do Jardim União, 341.000. Complexo Esportivo da Marinha, 535.000. Centro de Eventos, 1.431.000. Aqui as obras do estacionamento, 269.000, né, que foram realizadas e foram pagas com o Finisa. Aquisição de veículos, né, para a Secretaria da Ordem Pública, 1.213.000, então, de veículos. Total, até o momento, de 4.335.000. Aqui nós temos com o Finisa 2. E as deduções? Então, a dívida, 35 milhões. Nós temos de deduções ativo disponível, né, disponibilidades, 93.828.000, menos restos a pagar processados de 367.000, menos aqui as consignações, né, aqueles depósitos em consignação, que são recursos de terceiro que está com o município até que ele faça o repasse, 394.000. Então, as deduções... E aí nós temos a dívida consolidada de 54 milhões, menos 54 milhões. Tá? Então, além da receita, despesa, resultado primário e resultado nominal que nós vimos até agora, que são o que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda apresenta mais alguns índices, né, que é interessante demonstrar. Né? Então, quais seriam esses índices? O desenvolvimento do ensino, então, o gasto com a educação, o mínimo, né, constitucional com a educação, as despesas com ações e serviços de saúde pública, o limite de despesa de pessoal e o limite de dívida pública. Então, nós tivemos a receita corrente líquida, 334.998.000. Para a despesa de pessoal, né, a receita corrente líquida considerada é 327.776.000. Despesa de pessoal, 141.037.000, também em 12 meses. Né? Lembrando que esse período é de 12 meses. 43,03% o índice de despesa de pessoal. Aqui está janeiro, dezembro, mas aqui é maio de 2022 a abril de 2023, tá? Então, é de maio de 2022 a abril de 2023, 12 meses.
A despesa de pessoal também é de maio de 2022 a abril de 2023, 12 meses. Dívida pública, né? A receita corrente líquida considerada para a dívida pública 331.196, a dívida 35.081, 10,59% da receita corrente líquida. Qual que é o máximo de despesa que poderia ter de dívida? 120% da receita corrente líquida, ou seja, seria 120% do 331.196, e ele está com 10,59%. Considerando a dívida líquida, que é o menos 54 milhões, então está com menos 16,34%. Despesas com magistério do Fundeb. A base de cálculo é a receita do Fundeb, 17.160.000. As despesas com magistério, 15.055.000. Até agora, 87,73%. Então, acima dos 70%. Os 25% da educação. Aqui, a base de cálculo é a receita realizada, 87.912.000. Esse aqui é a despesa liquidada até o período, 15.365.000. Então, até agora, realizou 17,48% na educação. E tem que realizar 25% no ano. Despesa com saúde. Então, é a mesma base de cálculo, receita. Despesa realizada, 15.384.000, também pela despesa liquidada, 17,50%. Então, acima dos 15%, né, exigidos da saúde. E aqui um último demonstrativo que nós temos, que são as despesas aqui pelos órgãos, considerando o Legislativo e o Fundo Previdenciário. Então, total das despesas empenhadas, 147.704.000. No Legislativo, 2.807.000, 1,90% do total da despesa. Secretaria-Geral do Gabinete, 12.133.000, 8,21% do total da despesa. Gabinete do Vice-Prefeito, 83.217, e 68, 0,06% da despesa total. Procuradoria-Geral do Município, 852.000, 0,58% da despesa total. Controladoria-Geral do Município, 115.000, 0,08% do total da despesa. Secretaria de Administração, 10.956.000, 7,42% da despesa total. Secretaria de Finanças, 11.286.000, 7,64% do total das despesas. Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 15.815.000, 10,71% da despesa total. Secretaria de Trabalho e Indústria Convencional, 1.173.000, 0,79% do total da despesa. Secretaria de Cultura, Esporte e Recreação, 3.988.000, 2,70% da despesa total. Secretaria de Educação, 28.862.000, 10,54% do total da despesa. Secretaria de Educação, 28.862.000, 19,54% do total da despesa. Secretaria Municipal de Saúde, 43.045.000, 29,14% do total das despesas. Então, aqui é a despesa empenhada. No relatório anterior, nós vimos lá a despesa liquidada. Então, veja que pela despesa empenhada, o valor é maior. Secretaria Municipal de Assistência Social, 6.092.000, 4,12% do total da despesa empenhada no período. Secretaria de Planejamento Urbano, 963.000, 0,65% do total. O Fundo de Previdência, o Funprev, 9.528.000, 6,45% da despesa total empenhada de janeiro a abril de 2023. Então, esse é o último demonstrativo que nós temos. Estamos abertos a perguntas ou
colaborações. A lista lá, pode ser incluída outras obras naquela ou tem que ser naquele segmento ali das obras do Finisa? Esse aqui está fechado, né? Esse contrato encerrou e no outro contrato aqui não. Isso é o que nós pegamos, desembolsamos até hoje, tá? Mas ele tem mais obras previstas. Dentro do Finisa tem mais obras previstas. Tem. Isso é o que foi até agora que foi desembolsado, né? Que foi feito o desembolso e que está realizando. Mas tem a praça, tem isso, mas é avenida, dentro daquilo ali. Dentro daqueles 90 milhões. Não pode destinar para outra. É que aqui a gente está demonstrando o saldo que nós devemos. Sim, então, até agora nós pegamos esse e estamos devendo esse. Uhum. Mas nós temos ainda para completar os 90 milhões. Entendi. Até 90 milhões. Mas quando veio para nós aqui, os 90 milhões, ele veio específico. Isso. Sim. A obra é isso. Isso. Digamos assim. Está seguindo aquelas ações. Mas ele não pode tirar esse valor para outra aquisição. Não, se tiver que fazer alguma alteração aqui de objeto, conforme o que você for fazer, aí teria que alterar a lei. A lei é para aquilo, né? Então, nós temos aquela lei com aquelas destinações. Vamos falar assim, a concha, lá tem 30 milhões da concha. Isso, aí tem uma lei específica dos 30 milhões. Os 60 milhões é outra lei específica para várias... Isso, para várias obras. Várias obras que foi isso. Sugerido. Então, por exemplo, não pode sair fora daquilo. Não, da concha você tem que usar na concha ou alterar a lei e ver se eles consideram e alteram o contrato lá na Caixa e na STM. Isso, para aquelas ações, né? Isso, para aquelas ações que vieram. Não, você não pode estar... São aquilo, né? Então, é para aquilo que foi contratado. Porque o contrato foi feito com base naquelas ações orçamentárias. Uhum. Ele só não indica lá, vou fazer a Praça do Doutor Horácio ou não, porque é muito difícil, mas para a construção de praças é aquilo ali que pode fazer. Isso, são aqueles objetos. Isso. Isso, mas, por exemplo, vou querer construir uma escola aqui, não vai poder porque não está naquela autorização. Uma escola não vai poder porque não está naquela autorização. Uhum. Esse pode ir destinado para as ruas, daí você vai fazer os projetos e vai andar. A pavimentação nova também é a mesma coisa, né? Pode fazer pavimentação nova, mas aí... De pavimentação de regata asfalto para bueiros, não pode? Não, tem que ser aqueles objetos. O bueiro, vamos dizer assim, ainda estaria dentro da manutenção da viária, né? Mas um outro... sei lá, para fazer um viaduto aqui, alguma coisa já não poderia, alguma outra... Não, é aquilo que foi autorizado. Ele tem um pouquinho de maleabilidade, por quê? Porque nós fizemos uma previsão, agora você aumentar um pouquinho na manutenção da malha viária e diminuir na pavimentação, isso pode. Só que tem que ser naquilo que está no contrato que foi autorizado. Senão tem que ter outra autorização legislativa para fazer. Por exemplo, se não fizer concha, daí tem que fazer uma outra autorização legislativa para poder usar. Mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma colaboração? Oi? Foi. Finisa 1 é o mesmo caso, né? Foi usado dentro daquelas ações, né, que está no contrato. Isso. Daí você vai... Essa questão de valores, você pode ainda... ela é maleável, é flexível. Mas o objeto em si, não. O objeto contratado é aquilo ali. Porque daí como ele tem a fiscalização da Caixa Econômica, né? Então tem que ser dentro daquilo ali. Não pode fugir daquelas ações. Se não temos mais nada, então damos encerrada a audiência pública, agradecemos a presença de todos, tá? E uma boa tarde.